Leitura no Apocalipse, continuando o meu estudo, no Apocalipse, no capítulo 5, do 1 ao 14, diz a palavra do Senhor. E vi na destra de quem estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciões um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos postaram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste mortos e com teu sangue nos comprastes para Deus, de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era um deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza e sabedoria, e força e honra e glória e ações de graça. E eu vi toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que há, dizer ao que está sentado sobre o trono e ao cordeiro: sejam dadas ações de graças, e honra e glória, poder para todos sempre. E os 4 animais diziam amém, e os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todos sempre. Amém. Deus coloca no nosso coração a sua palavra. Quando a palavra de Deus fala em selos, é como alguma coisa, uma tranca, né? Algum segredo. É visto aqui a destra do que está sentado sobre o trono, que João vira no capítulo 4, como nós já vimos, que a sua aparência era como uma pedra preciosa, porque ele não podia descrever Deus ali. E ao que estava sentado diante do trono, ele viu um livro selado por dentro e por fora, né? Então, foi feito um apelo. Os 7 selos, a gente sabe que selos são coisas, trancos, né? Em Apocalipse capítulo 20, versículo 13, é dito que Satanás foi preso, né? E o anjo, quando prendeu ele, colocou selos sobre ele, né? Então, ele foi selado, foi trancado, né? Praticamente ficou sem condição de sair. Foi uma prisão espiritual. Alguém disse que essa prisão de Satanás, na verdade, é uma prisão dos homens, né? Porque morreu todo mundo, segundo os adventistas. E o de Ellen White, né? Ela diz que Satanás foi preso porque não tinha ninguém para tentar. Ele ficou sozinho na terra rodando, né? Mas a Bíblia tem que ser aceita literalmente. Satanás foi lançado num abismo, a Bíblia diz isso. E aquele grande anjo, né? Que foi ali com a ordem de prender Satanás, colocou sobre ele selos, né? Então está no capítulo 20, versículo 3 do Apocalipse. E lançou no abismo e ali o encerrou e pôs selos sobre ele, né? Apocalipse 23, que é justamente alguma coisa que não pode ser aberta senão por quem fechou, senão por quem tem a autoridade.
E aqui é perguntado, né? O anjo pergunta quem é, né? Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus seios, né? Ele via no céu, na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Então a gente sabe que este livro selado é um documento de posse. O Senhor Jesus, ele já é o nosso dono, né? A Bíblia diz lá em 1 João, no capítulo 5, sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno, e diz, né, que é aquele que crê em Deus, Deus o conserva, né, e diz mais, e o maligno, aqui é 5,18 de 1 João, sabendo que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas que o que Deus é gerado conserva a si mesmo, e o maligno não lhe toca, né? Então, essa aí que Deus já é dono da nossa alma, nosso espírito, ele nos vivificou, mas o nosso corpo ainda tem pecado, né? Nosso corpo ainda existe a morte, então ainda falta a redenção do nosso corpo acontecer, certo? Então Jesus, no arrebatamento, ele vai trazer essa redenção. Se a gente pega o capítulo 8 de Romanos, vê que a redenção é por etapa. Primeiro foi a redenção da alma. Quando vai aceitando Jesus, Deus passa a ser dono do nosso espírito. Quando aconteceu o arrebatamento, é claro que Deus hoje é dono do nosso corpo de uma forma, ele não é dono da nossa carne, como diz a palavra de Deus, que a carne não pode ser sujeita a Deus, não pode ser sujeita à lei. É um contraste. A carne é pecaminosa. Mas a palavra de Deus está mostrando aqui, irmãos, que quando formos arrebatados, então o capítulo 8 de Romanos, e a partir do versículo 19, prestando bem atenção a esse versículo, que é importante, diz, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, né? A criatura é tudo que foi criado aqui no sentido. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Sabe que quando Adão pecou, Deus disse, maldita é a terra por tua causa, não é isso? Então, tudo ficou maldito por causa de Adão, até toda a natureza ficou sujeita à vaidade. Na esperança, né, a Bíblia diz que toda a natureza ficou sujeita à vaidade, a criação ficou sujeita à vaidade depois que Adão pecou. No versículo 21 diz, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as premissas do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então nós estamos esperando a redenção do nosso corpo. Então Jesus, a essa altura aqui no capítulo 5 de Apocalipse, ele já tem cumprido a primeira parte, que é a salvação, né, de muita gente, e a segunda parte, que já tem acontecido o arrebatamento. Isso é uma prova que no versículo 9 está provado que o povo de Deus já está no céu, não é isso? Não tem nenhuma dúvida. Aqui no versículo 9, de capítulo 5 do Apocalipse, diz assim, né? E cantava o povo do campo, dizendo, diga de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue nos compraste. Então essas pessoas estão no céu dizendo isso, né? Para Deus e para toda a tribo, para Deus de toda a tribo e língua e nação, e povo e nação. E para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes e reinaremos sobre a terra. Aí, não, na sua já tem, na da irmã, né? Reinaremos. A sua é reinarão, né? Parece? O versículo 10. Na sua é reinaremos, na minha também. Reinaremos? Pronto, nenhum aqui tem aquela versão que é reinarão.
na terceira pessoa. Aqui está na primeira. Então essas pessoas que estão dizendo isso fazem parte do grupo que Jesus salvou. Então os 24 anciãos e os 4 animais ali, né? Eles fazem parte do povo de Deus que acaba de ser arrebatado. Então, capítulo 4 para frente já é o arrebatamento, né? A gente viu as 7 igrejas, que é uma promessa para Filadélfia não passar pela tribulação, no capítulo 3, versículo 10. E aí, a partir do capítulo 4, começa as coisas acontecendo no céu. E João tá vendo. O fato de João chorar não é porque João está chorando de curiosidade, não. Não é. João estava tão curioso para saber o que tinha no livro que chorou, não. É que todo salvo ali está sabendo que Satanás já foi expulso dali, das regiões celestiais, com seus anjos, e já está na terra. E falta a terra ser redimida. A terra tem que ser também tomada posse, porque Jesus morreu não só por nós. A sua morte trouxe a reconciliação de tudo que Adão botou a perder. Porque a Bíblia diz: toda criatura ficou sujeita à vaidade. Mas lembra isso em Romanos agora. Não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Então, quando Adão pecou, Deus disse: Adão, a terra agora é maldita por tua causa. Então, a terra ficou maldita. Então, e toda a criação, tudo aquilo que era material, Deus criou para o homem. O homem é a coroa da criação. Deus disse: vamos fazer o homem a nossa imagem e semelhança, né? Eu fico analisando Deus brincando com Adão. Olha, vocês sabem que eu fui eletricista, ainda sou, né? E quando eu fazia um jogo de luz, um automático, eu gostava de botar ele para funcionar e ficar olhando. Aquilo ali ficava sozinho trabalhando. E Deus pegou Adão e disse: bota o nome aí nos outros mais, Adão. E Adão é vaca, boi, cavalo, o cara que era na língua lá deles. E Deus, olhando, olha, ele se parece comigo, ele cria também, ele inventa. Quer dizer, Deus, então eu creio que a inveja de Satanás, de alguns anjos, pode ter sido isso aí, né? Que Deus disse: vamos fazer uma coisinha aqui, igualzinha a nós, a nossa imagem e semelhança. Mas quando Adão pecou, tudo veio abaixo. Aí nós podemos ler, comprovando o que eu estou falando, no capítulo 1, versículo 20 de Colossenses, né? Colossenses 1, 20. Depois volto para o Apocalipse, para acompanhar aí a lição. Então Jesus não morreu, não foi só para nos reconciliar, não. Porque tudo estava perdido. E Deus não deixou se perder. Aquilo que não pudesse ser redimido, o que é que Deus vai fazer? Queimar, né? Até os ímpios serão lançados no lago de fogo. Porque aquilo que não pode ser redimido ou não pode ser mais redimido, Deus queimará. No Colossenses capítulo 1, versículo 20, Colossenses fica depois de Filipenses, fica antes do 1 Tessalonicenses. E aí no versículo 20 diz, né? 1:20, capítulo 1, versículo 20. E é dito: e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Não é isso? Então, tudo por causa da queda de Adão desmoronou, ficou sujeito à vaidade, caiu, envelhece, se acaba, se corrompe, não é isso? Então, temos que entender essa situação de que esses 7 selos não é nada mais, nada menos do que um documento de posse. E aí, eu creio que não era só João, mas todos os santos ali, os salvos, né, as igrejas. Mas a gente sabe que tem pessoas ali que já estão sabendo do que vai acontecer, os anciãos. E ele diz: pare de chorar, né? O termo não chores, ele diz assim, não. É como dizer assim: pare, pai.
Aí ele diz, eis aqui, né? Eis aqui o leão da tribo de Judá, versículo 5, né? A raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Olha, quando ele olhou, veja bem que é uma visão simbólica, mas tem significado, né? E olheis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, né? A gente sabe que é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados sobre a terra, né? Então, nesse momento, os santos lá no céu vão ver Jesus ressuscitado, vão ver Jesus mão furada, né? Vão ver Jesus, verão aquele que transpassaram, não nessa situação aqui. Então todos vão ver. Mas na visão de João ele estava tendo uma visão, ele estava vendo um cordeiro como havia sido morto e estava vivo, né? E a palavra de Deus diz aqui que ele tinha 7 chifres, né, que significa os poderes, e 7 olhos, a sabedoria, a plenitude dos poderes, a plenitude da sabedoria e os 7 Espíritos de Deus enviados sobre a terra, que é a plenitude da vontade de Deus. 7 Espíritos eu já falei para você. Jesus aqui é o que? A raiz de Davi, né? Quando alguém dizia assim, Jesus filho de Davi, Jesus sempre dizia, a tua fé te salvou. Porque aquelas pessoas, Jesus sabia que estava sendo sincero, né? Quando o povo, ele entrou em Jerusalém, que aquelas crianças diziam, Hosana ao filho de Davi, os fariseus diziam, cala, manda esse menino se calar, não está vendo o que eles estão dizendo não? E Jesus disse, não você não leram não, que da boca dos pequeninos sairá o perfeito louvor. Porque a confissão de filho de Davi era conhecer que era o Cristo, o Messias. E a Bíblia diz que ele teria os 7 Espíritos de Deus, né? Então, lendo de novo com vocês Isaías, né? O profeta Isaías capítulo 11. Veja que a profecia sobre o filho de Davi, o filho de... Aqui ele é a raiz de Jessé, né? O filho que gostava de trabalhar, gostava de pastorar ovelhas, né? Estava lá cuidando das ovelhas e mandaram chamar. Capítulo 11 de Isaías, e versículo 1 diz, porque brotará um rebento do trono de Jessé. Jessé era o pai de Davi, a gente sabe, né? E das suas raízes o renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor. 1. O Espírito da sabedoria. 2. Do entendimento. 3. O Espírito do conselho. 4. Da fortaleza. 5. O Espírito do conhecimento. 6. E do temor do Senhor. 7. Então, esses 7 Espíritos, Jesus passa ele para as igrejas. Nós temos que ter essa característica de ter todas essas coisas, né? Então, ele eis aqui diz assim, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, né? Aquele descendente do rei, né? Do rei de Israel, Davi. E ele, né? Tá aqui, não chore, a solução chegou, não é isso? Porque João sabia que naquele momento os salvos saberão que os crentes estarão no céu diante do trono de Deus, com seus corpos transformados, já gozando da presença de Deus. Mas tem um planeta Terra lá, ainda nas mãos do anticristo, nas mãos de Satanás, e que o documento de posse, primeiro ele começa, aí quando a gente vai ler na próxima lição daqui a um mês, é justamente os selos sendo abertos e os castigos partindo para cima da terra, né? Para restaurar, Deus começará a punir os infratores, começa abrindo os 7 selos, nós vamos ver na lição próxima. Mas aqui mostra, e o versículo 7, veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, né? Então ele venceu na cruz. Ele venceu porque Adão foi colocado para ser praticamente
a coroa da criação, né? Materialmente, em termos físicos, o único ser que tinha inteligência era Adão. Os anjos eram inteligentes, mas eram seres espirituais. Eram invisíveis, de um mundo invisível. Mas da matéria, Deus teve essa ideia de criar aquele homem, né, para governar sobre tudo. Deus deu tudo a ele, lá está escrito lá, né? Governa sobre as aves do céu, sobre o peixe do mar. Ele era o dono de tudo ali. E quando ele caiu no pecado, ele praticamente entregou essas coisas à vaidade, por causa do pecado. Então os homens agora iriam obter essas coisas através da ganância, da ambição, de matar o seu próximo, de usurpar, de cobiçar. Então, perdeu aquele sentido real de quando não havia o pecado. E aí, pela morte de Cristo na cruz, ele morreu para reconciliar as coisas, tanto que estão na terra, como as que estão no céu. É tanto, irmãos, que no Apocalipse mostra que o planeta Terra tem duas fases, né? Depois de redimido, depois que Cristo toma posse, né? Nessa questão da posse, nós vamos ver aqui a sétima trombeta no capítulo 11, que aí, veja que na sétima trombeta, que já vocês vão ver que os 7 selos são abertos, e o último selo é o pior que tem, é quando vai ser tocado as 7 trombetas, onde virá os castigos maiores sobre a terra, né? E quando é tocada a sétima trombeta, veja o que diz, né? No capítulo 11, versículo 15. E o 7º anjo tocou a sua trombeta. Capítulo 11, versículo 15, né, do Apocalipse. E o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve do céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Então veja que na sétima trombeta acabou, se cumpriu. Era a última trombeta. Restava agora só a vinda de Cristo e colocar Satanás preso, para que toda a terra ficasse sob o governo de Cristo. E a terra tem 2 etapas, como nós. Porque na terra, no milênio, ainda haverá pecado, não é isso? Ainda haverá coisas ruins. A gente lê isso em Isaías, lê em Jeremias, né? Os amilenistas, os pós-tribulacionistas negam tudo isso porque eles desconsideram o Apocalipse, né? Apocalipse significa revelação, mas para eles significa confusão, né? Revelação é porque Cristo veio revelar tudo na ordem, né? Daquilo que está misturado nos evangelhos, nas palavras de Paulo, que a gente não consegue definir. Como o próprio Jesus disse, né, que os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem, e os que estiverem no sepulcro, uns sairão para a ressurreição da vida e outros para a ressurreição da condenação. E Paulo disse que haverá ressurreição de mortos, tanto dos justos como dos injustos. Mas só no Apocalipse a gente sabe que tanto o que Jesus disse como o que Paulo disse foi mostrado que é 1000 anos da ressurreição dos justos, aí passa 1000 anos para poder os injustos ressuscitarem. Então, irmãos, nós não temos dúvida que o Apocalipse veio desvendar e não complicar. Então, isso é uma acusação que os amilenistas têm contra o Apocalipse, né? Até as igrejas batistas da convenção, alguns pastores dizem: não. Quando você pergunta a eles sobre o anticristo, não, a Bíblia diz que haverá muitos anticristos. Anticristo é qualquer um, né? Eles dizem aí. Só que o texto lá, a pessoa nem lê, ele nem manda ler, porque lá diz: como viste que vem o anticristo, mas sabemos que muitos anticristos já têm se levantado. Então, João está dizendo que vem o anticristo, mas que ainda hoje tem muitos anticristos, né? As pessoas que se opõem aos ensinamentos de Cristo, à verdade de Cristo, né? Vários tipos de anticristos surgiram na história,
que fizeram oposição à palavra de Deus e aos princípios de Deus. Então nós temos que entender que o Apocalipse vai dizer, aqui está mostrando, no capítulo 11, né, de Apocalipse, que o rei do mundo. Então, assim como nós temos duas fases, né? Quando eu aceitei Cristo, eu não deixei de pecar, eu não deixei de sentir dor, eu não deixei de ser mortal. Então essa é uma fase que eu sou de salvo com o meu corpo mortal. E eu terei uma segunda fase eterna, que é um corpo indestrutível. A Terra também tem essas duas fases. No milênio, Cristo virá reinar na Terra. Ela será mudada, né, porque haverá um grande terremoto de transformação da Terra, porque ela será transformada, mas o milênio será nesta Terra, não é isso? Mas ainda o pecado existirá nela durante o milênio. E depois que terminar o milênio, João diz, e vi novo céu e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, né? E o mar já não existe. Então haverá uma nova terra sem mar, né? Sem sol e sem lua. E sabemos que o milênio, né, provavelmente terá sol e lua. Entenderam aí que o Senhor Jesus ainda falta tomar posse do que é seu, né? Ele adquiriu o direito, mas Deus, na sua infinita bondade, por causa da pregação do Evangelho, né, para que pessoas se salvem, Deus deixou as coisas desenrolar até o presente momento. Muitos sinais, né, de que está próximo a nossa redenção existe, a gente sabe. Nós sabemos que muitas coisas ocorrerão como sinais e nós devemos levantar a cabeça, né? Na nossa história nunca teve uma grande pandemia. Na nossa história está havendo guerras no momento, né? Uma guerra no momento. Como Jesus disse, uma nação declarará guerra a outra nação, por questões egoístas, por questões financeiras, por interesses de cada um. Mas é inevitável que essas coisas aconteçam. Terremoto a gente nem tem conta mais de quantos já houveram. E fenômenos na natureza, mortandade e muitas outras coisas. Então, Jesus tudo isso previu. Quanto a nós, o que é que a gente faz? Levanta a cabeça, sabendo que a nossa redenção está perto. Mas o mundo se importa com isso? Não. O mundo quer saber quando é o carnaval, quando é o maior São João do mundo, né? Eu não duvido que muita gente hoje em dia tenha se aproximado de igrejas durante a pandemia, porque as festas foram afastadas, né? Aí agora vai voltar o maior São João do mundo e as pessoas vão dizer, não, eu tenho que voltar a me divertir, não é isso? Porque nesse mundo a Bíblia diz que os homens são mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, né? Os homens dos últimos dias, eles são mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Então, irmãos, o endereço de quê? Timóteo capítulo 3, né?
E o versículo 4, né? Eles traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, né? As pessoas estão nem aí, mas Deus está no coração, né? Na boca deles. Não é no coração, é na boca, né? Eu estou ali naquela festa, mas Deus está no meu coração. Eu conheço até um que participava da igreja evangélica, no dia que veio aí um cantor, né? Acho que era Luan, ou era Chororó, não sei o que, ou era Zé Camargo. E ele botou lá nas redes sociais, né? Indo ao Parque do Povo, e acho que era em nome de Jesus, um negócio assim. Assistia o show. E ele era considerado uma pessoa evangélica, né? Então a gente vê que hoje os amigos do deleites são numerosos, né? Por isso que as igrejas hoje criaram entretenimentos para as pessoas se divertirem durante o culto, para essas pessoas não serem perdidas, né? Porque no início do terceiro século, quando introduziram as imagens na igreja, a imagem de Maria, e para aplacar a ira dos mais conservadores, eles disseram, não, isso aqui é porque os cristãos não tem nenhuma deusa, né? As outras religiões têm as deusas, né? Afrodite, Diana e outras deusas, né? Mitológicas, e nós não temos nenhuma deusa. Então aí introduziram a imagem supostamente da mãe de Jesus, né? Daí começaria a surgir a doutrina de perdição, chamado a mãe de Jesus de Nosso Senhor. Então, irmãos, nós aqui nesse texto ele nos diz muita coisa, nós entendemos que este documento de posse, estes 7 selos, eles têm um significado, que é um documento de posse, né? Que é à medida que o Filho de Deus vai abrindo, vai acontecendo as coisas na terra. E esse acontecimento aqui é no céu. A gente já sabe, como eu já mostrei para vocês, que do capítulo 4 até o 11 são coisas vistas por João do céu. Aí do capítulo 12 até o 19 são coisas vistas por João da terra, né? Então, aqui ele diz, a gente entende nesse texto que havia uma preocupação do mundo espiritual de Deus em restaurar as coisas que Adão perdeu, não é isso? E é essa razão que João chorava muito, né? Mas foi mostrado a ele que alguém tinha pago o preço, né? Ele foi morto. Com seu sangue ele pôde reconciliar não só a nós pecadores com Deus, mas as coisas que estão na terra e as que estão no céu. Então tudo ficou perdido depois do pecado de Adão. E aí veio de fato a restauração através desse ser, né? Nós compreendemos também que Jesus, para ter esse direito, ele teria que ser humano, um descendente de Davi. Ele teria que ser da semente real, filho de Davi, né? E entendemos que os 7 chifres são a plenitude do poder, os 7 olhos a plenitude da sabedoria, né? Que olhos cheios com 7 olhos, né? Pela sabedoria. Que aqui seria uma imagem de um monstro, né? Os salvos neste momento estarão vendo um Cordeiro de Deus normal, mas aí na visão de João ele estava vendo uma visão simbólica do que Jesus representava, né? Todo o poder, toda a sabedoria e toda
o cumprimento da vontade de Deus através dos 7 espíritos enviados sobre a terra. Não são que são espíritos, entidades, mas são virtudes que quem tinha era o descendente, né? A raiz de Jessé, lá do capítulo 11 de Isaías. Então, entendemos que só ele tinha a capacidade de tomar, né, o livro da deixa do que estava sentado, né? Então só ele podia, as pessoas não podiam nem olhar para ele. Então, mostrando ali que ninguém era digno de nada. As pessoas que acham que pode merecer a própria salvação, né? Eu tive tristeza uma vez que eu fui visitar uma parente, né? E ela falando da salvação, e disse, eu espero, né, que se Deus vê que eu mereço, então, tanto tempo de evangélica, né, conseguiu aí dizer uma palavrinha que não tem a salvação, é isso? Porque salvação, quando alguém pega que salvação é por merecimento, essa pessoa não é salva, não é isso? Lembrando que a palavra de Deus diz que pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é o dom de Deus, e não vem das obras, para que ninguém se glorie, né? Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, não é isso? Outra coisa que a gente aprendeu é que havia um louvor dos céus, né? Vejam bem, existe algum grupo no nosso convívio, alguns batistas, outros protestantes, né, conservadores, que não usam instrumentos. Mas seria um mau exemplo de Deus aqui mostrar, porque no Velho Testamento tinha os instrumentos da música de Deus, né, que eram tocados dentro do templo. E aqui diz, havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos postaram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações do santo. Então vai dizer, e cantavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda tribo e língua e povo e nação. Então nós temos aqui outra informação nessa nossa versão, que acreditamos que seja a versão igual ao original que o próprio João escreveu, que esse grupo que está falando aqui, dos 24 anciãos e dos 4 animais, que são apenas representações, né? Assim como você diz, mas como aqueles 4 animais com cara de leão, jeito de bezerro, rosto de homem e o outro como águia voando, pode ser pessoas. Então você vai para o versículo 6 aqui, o versículo 5 e diz, e como é que uma pessoa com 7 chifres, 7 olhos, pode ser Jesus, né? É um símbolo que representa. Esses salvos aqui, eles são representados por esses 4 animais, né? Então, por isso que eles estão dizendo aqui, digno, né, de tomar o livro. Então, havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos, que são um grupo de pessoas salvas, né, estavam ali cantando, dizendo, olha, tu és digno porque morreste e com teu sangue nos compraste a nós. E o versículo 10 diz, para o nosso Deus, nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Eu não sei porque a versão, né, da Vulgata Latina botaram reinarão, né? Mas essa versão é bem credenciada e provada de que essas palavras são de pessoas que já estarão no céu.
Outra revelação importante aqui é a quantidade de anjos. Quantidade de anjos. Versículo 11 diz: E olhei e ouvi voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos. E era o número dele, milhões de milhões e milhares de milhares. O que é milhões de milhões? Se você botar 1 milhão sobre 1 milhão, dá 1 trilhão, né? Milhões de milhões não é bilhões. 1 milhão vezes 1000 é 1 bilhão. Agora, 1 milhão vezes 1 milhão é 1 trilhão. E aqui está dizendo que são milhões de milhões, são trilhões de anjos. Então Deus criou anjos à vontade, né? Se a gente se assusta porque a Terra tem hoje 7 bilhões aproximadamente de habitantes, e que já houve antes do dilúvio mais ou menos isso também, né? Porque a proliferação era muito maior, né? Ele diz que Adão gerou Abel, Caim e Sete, e gerou filhos e filhas. Havia uma probabilidade de ter muito mais seres. Embora as guerras tenham consumido muita gente, as mortes, mas existe mais gente vivas hoje do que mortas, né? A população do mundo é maior os que estão de pé do que os que estão mortos, certo? E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos animais e dos anciãos, e era o número dele, milhões de milhões e milhares de milhares, né? Que com grande voz dizia: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza, sabedoria, e força, e honra e glória e ações de graça. Veja o que os anjos dizem, né? A Bíblia fala dos anjos do bem, não é isso? Os anjos, a Bíblia fala dos anjos maus, os maus anjos, né? Tem um salmo. Mas os maus anjos e Satanás como o maior deles, o pior, Satanás disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. E Jesus é dono de tudo. Os trilhões de dizer: tudo é teu, tu és digno. Agora, irmão, de receber. Quem gosta desses textos assim de Jesus recebendo as coisas, sabe quem é? Diz para o Jeová: está vendo aqui, ó, ele vai receber. Meu Deus do céu. Jesus diz: Pai, glorifica-me tu com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então ele está pedindo a glória que ele tinha. Tudo era dele. Agora ele tornou-se homem, né, para resgatar o que Adão tinha perdido, para aumentar a fortuna e voltar a ser tudo dele de novo. São todas as coisas. Justamente. Então, tudo foi criado por ele e para ele. A Bíblia diz, né? Tudo foi criado por ele e para ele. Então, por ele criou como o Verbo eterno, como Deus, né? E para ele herdar como o Filho do Homem, né? Porque aqui está falando do Cordeiro que foi morto. Os anjos estão dizendo que aquele Cordeiro que foi morto, que se tornou-se homem, ele agora voltou a ser dono de tudo. Ele é digno de receber força, honra, glória e ações de graça, né? Agora, veja o versículo 13, é outra coisa interessante que a gente tem que entender, né? E ouvi toda criatura que está no céu, na terra e debaixo da terra, que estão no mar e todas as coisas que neles há, e ao que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro sejam dadas ações de graça, honra e glória e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam amém, e os 24 anciãos prostraram-se e adoraram o que vive para todos sempre. Veja aqui que eu vi toda criatura no céu, na terra e debaixo da terra. Aí nós vemos o cumprimento aí de quê? De Filipenses 2:10, né? Paulo diz em Filipenses 2:10. Está falando aí do Filho do Homem, né? Que morreu, que se tornou servo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, mas Deus o exaltou. Exaltou quem? O Filho do Homem. Não é que... Então esse filho de Jeová pega muito esses textos para dizer que Jesus não é nada, Deus foi quem deu. Não, ele deixou tudo para se tornar homem,
para se tornar servo. Ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação, deixou tudo aquilo por amor a nós, para restaurar. Então, no capítulo 2, esse negócio de debaixo da terra, veja o que diz aqui. Ó. Capítulo 2, versículo 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. A gente que sabe, né? E toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória de Deus Pai. Então, aí, debaixo da terra não é na sepultura, não. Porque não é todo mundo que nesse tempo aqui era sepultado em covas, né? As pessoas eram sepultadas em cavernas, não em covas. Está falando de espíritos. E Deus disse a Moisés que não era para fazer imagem nem do que nada que está no céu, na terra ou debaixo da terra. Né? Então, existem demônios presos lá no abismo, né? Debaixo da terra. Existe o Seol, né? O Hades, onde estão lá os mortos ímpios que morrem sem Cristo, esperando a ressurreição para ressuscitar e ser lançado lá no fogo. Os mortos do Velho Testamento a gente sabe que também viviam lá, mas num lugar mais, né? Não era no mais profundo do céu, como a Bíblia fala, né? No mais profundo do céu. Só que na nossa versão aqui, infelizmente, resolveram seguir a Vulgata Latina, né? Botar traduzir tudo para inferno, aí fica uma confusão. Aí quando não é conveniente para eles botam sepultura. E há uma falsificação enorme aqui, né? Mas criaturas que estão debaixo da terra são criaturas, são seres. A palavra de Deus aqui não está falando das minhocas nem das toupeiras. Eu acho que é por isso, né? Por esse versículo aqui tem gente que interpreta que mesmo depois que morreu, que está morto no sem Cristo, ele acha que ele vai para o céu por conta disso. É porque esse versículo que interpreta que no julgamento ele vai dar uma chance de. Mas até Satanás, ele vai dobrar, né? Toda a língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, seja mal ou bom, né? A Bíblia diz, toda língua, os bons e os maus, vão ter que forçadamente confessar que Jesus é o Senhor. Não tem saída para esses que morreram sem Cristo, né? Praticamente eles rejeitaram a chance que tiveram. Aí eu falando, né, a respeito de João, né? No versículo que eu li, que o rapaz disse, ele disse, então no caso só quem vai para o céu é vocês que são crentes. É mais fácil eu que não sou crente ir para o céu do que você vir, porque você já está condenando. Eu disse, não, quem condena é a palavra que está escrita na Bíblia. Lê que você vai entender. Se você não lê para entender, se você não aceitar, quem aceita vai para o céu, quem não aceitar já está condenado, está escrito na Bíblia. Aí ele foi disse, não, aí é coisa que você está ouvindo os outros dizer, eu digo, aí ele foi contestou, né, sobre o que está escrito na Bíblia. Ele é contra até o que está escrito na Bíblia. Uma pessoa dessa pode se dizer que já está condenado. Você não crê nessa escritura. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, né? É o que diz também nesse texto lá, porque eles amaram mais as trevas, né? Tem gente que acha que é um coitadinho por ser um ímpio, né? Assim, tem gente que diz assim, Jesus perdoou Madalena. Sim, perdoou, ela se arrependeu. E Madalena não era prostituta não, né? A irmã de Lázaro, que era uma prostituta. Mas ela foi perdoada porque se arrependeu, ela deixou de ser prostituta. Tem gente que pensa, tem prostituto por aí que pensa, eu sou prostituto, Jesus perdoou Madalena, eu espero que ele me perdoe. Sem crer, sem se arrepender, não existe, né? É pelo arrependimento que as pessoas entram no céu, não é? Dizia, vai e não perde mais, né? Não
manda ficar, continuar no pecado. Né? Exatamente. Então É cego mesmo. é necessário que a gente entenda essa questão, né? O povo não aceita o que a Bíblia diz, né? E não tem saída para eles, porque o Senhor Jesus exigiu que a fé nele seja, né? Ele diz, quem crê em mim, como diz a Escritura, se crê de outra forma, pela sua própria cabeça, está perdido, né? Mas a Bíblia diz que nós que cremos nele não seremos confundidos, porque nós cremos pela palavra, né? Nós sabemos que a palavra é a verdade. Então, quem crê pelo seu próprio coração, né? Tem gente que é assim, acha que aquele sentimento que ele tem é fé, mas não é. Que a verdadeira fé, ela vem pelo ouvir, né? Em Romanos 10, 17, ouvir a palavra de Deus. Então, entendemos também, irmãos, dessa questão da criatura no céu, na terra e debaixo da terra. É isso? Que todos, aqueles presunçosos da história, né? Hitler, Stalin, Lenin, Saddam Hussein, todos vão ter que se curvar e dizer Jesus é o Senhor, né? Nesse momento aqui, João diz que viu toda criatura que há no céu, na terra e debaixo da terra, e todos se curvaram, né? E tiveram que confessar que Jesus é o Senhor. Então Deus nos abençoe e nos fortaleça.